Graça e paz da parte de Deus e Jesus Cristo, Senhor nosso. Meu nome é Tercival, da comunidade evangélica Deus é Bom. Você conhece o nosso trabalho em www.deusebom.com www.deusebom.com. Hoje é 1º de maio de 2017 e eu estava aqui assistindo YouTube, uma matéria excelente do programa Na Mira da Verdade, não é? Quero parabenizar os organizadores do programa pelo cenário, pela montagem, pela postura cristã, pelo exame das escrituras, né? O programa Na Mira da Verdade publicou uma matéria em 7 de agosto de 2014 no YouTube de um assunto polêmico, interessante, gostoso de meditar. O momento em que Jesus, em João 3,13, ele declara: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Os organizadores do programa, então, defenderam que não, que as pessoas sim subiram ao céu e que Jesus estaria se referindo a uma outra circunstância e não o literal não subir ao céu. Estou aqui dando a minha pequena contribuição, acreditando que sim, Jesus estava sendo categórico, literal e que ninguém subiu ao céu. Nós vemos lá em Gênesis 5:24 a respeito de Enoque, não é? Porque quando se diz que ninguém subiu ao céu, as pessoas automaticamente pensam em Moisés, Enoque e Elias do Velho Testamento, mas nós vamos aqui tentar provar que estas pessoas não subiram ao céu. Em Gênesis 5:24, o texto diz que a respeito de Enoque, Deus tomou para si. Está escrito que Deus tomou para si e não que Enoque foi para o céu. Em Hebreus 11:5, falando sobre Enoque, o texto também não diz que Enoque foi para o céu, diz que Enoque foi trasladado. E a palavra trasladar significa transferir de lado. Foi trasladado para não ver a morte. Se alguém põe um revólver na minha cabeça e Deus me transfere para outro lugar, eu sou transferido de lado, mudado para outro lugar para não ver a morte e não necessariamente ter ido para o céu. Segundo Reis 11, quando nós vemos a respeito de Elias, diz o seguinte, lá segundo Reis capítulo 11, versículos 2:1, capítulo 2, versículo 1, diz assim: havendo Deus de elevar Elias ao céu. Não está escrito que Elias foi levado ao céu, e sim que ele foi elevado, elevador, levantado. Ele foi levantado aos céus e não levado para os céus. Nós vemos essa questão do trasladar, nós vemos inclusive no comportamento de 50 homens que estão em torno de Eliseu. Elias é elevado aos céus e 50 homens que estão em torno de Eliseu dizem assim: permita que nós vamos ali, ver se porventura ele foi transferido para um dos montes. Eliseu fala: não adianta ir. Nós queremos ir. Então eles vão e procuram nos montes ao redor e não encontram Elias. Mas nós percebemos aí o conceito de transladar. Ele poderia, como creio que foi, transferido de um lado para outro para confirmar aquilo que Jesus disse, que ninguém subiu aos céus. Muito bem. Outra citação, ainda mesmo em 2 Reis 11, no capítulo 2, versículo 11, diz que Deus havia de levá-lo ao céu. Não para o céu, elevá-lo ao céu e não para o céu. Muito bem. Nós vemos depois outra citação que traz dúvida a respeito disto, é Mateus 17, na transfiguração. E as pessoas dizem: não, mas Moisés e Elias estavam ali. Cuidado para não virar espiritismo, porque se o corpo está sepultado e o espírito está andando sem ressurreição, é espiritismo. Nós vemos a explicação do que aconteceu na transfiguração no próprio capítulo 17, no versículo 9. Moisés e Elias aparecem junto com Jesus. Pedro fica... O que é engraçado é que Pedro diz: vamos aqui construir tendas. Por que é engraçado? Por que é engraçado Pedro dizer: vamos fazer tendas e ficar aqui? Por que isso é engraçado? Porque Jesus, no versículo 9, ele diz assim: a ninguém conteis esta visão. Amados, era apenas uma visão. João, está escrito no livro de Apocalipse que João viu.
João viu uma grande multidão de salvos, então pela fé, João viu até eu, Tercival, lá na multidão dos salvos. Mas eu não tinha nascido ainda, isso não tinha acontecido ainda, fazem 2000 anos, era uma visão. E assim, da mesma maneira que João viu, os discípulos de Jesus viram Moisés e Elias numa visão. Aquela visão afirmava que a lei em Moisés e os profetas Elias não estavam contradizendo Jesus e que Jesus não tinha vindo abolir a lei, mas sim cumprir a lei. Jesus diz em 17:9 de Mateus: a ninguém conteis esta visão. Por isso é que é engraçado, o Pedro queria acampar em torno de uma visão. Muito bem. Judas, capítulo 1, versículo 9, também foi citado no programa dos queridos irmãos, mas ali não está dizendo nada que Moisés foi ressuscitado. Está escrito assim: o arcanjo Miguel contendeu com o diabo acerca do corpo de Moisés. O corpo de Moisés desapareceu e ninguém sabia onde ele havia sido enterrado. Para quê? Porque se aquele povo fazia e adorava um bezerro de ouro, imagina o que eles iam fazer com o corpo de Moisés. Né? Estariam carregando o corpo dele embalsamado para cima, para baixo até hoje. Então, para que essa idolatria não acontecesse, o corpo de Moisés não foi encontrado. E nós vemos uma citação no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo. Ora, se ele tivesse sido ressuscitado ou se ele tivesse ido para o céu, ninguém estaria preocupado com o corpo, porque a ressurreição é de corpo, não é verdade? Muito bem. Mateus 27, 52, 53 foi citado também no programa, porque quando Jesus expira no Calvário, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O texto diz em Mateus 27, 52, 53, que os sepulcros se abriram e muitas pessoas levantaram da sepultura e entraram na cidade santa. Então, alguns entendem que estas pessoas subiram ao céu. Não, a cidade onde aqueles mortos entraram era a cidade da crucificação. A cidade santa, porque o santo acabara de cumprir todo o seu propósito. Cidade de Jerusalém, cidade onde ele foi crucificado. E aquelas pessoas, ao ser ressuscitadas, entraram na cidade causando grande espanto. Essa passagem me lembra Sansão. É dito que Sansão matou mais no dia da sua morte do que em toda a sua vida. E Jesus, mesmo depois de morto, ressuscita pessoas. Não é? Ressuscita pessoas que ressuscitam depois dele. Depois dele, diz os versículos. Então a cidade que aquelas pessoas entraram e causaram espanto é a cidade da crucificação. Se eles chegassem na cidade santa, não seria espanto nenhum, porque lá de cima eles estavam assistindo de camarote todas as coisas. Muito bem. Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9, foi citado também no programa, mas o texto diz que Jesus, subindo ao céu, levou o cativo o cativeiro, né? E deu dons aos homens. Não está dizendo em absoluto que alguém tenha subido aos céus, correto? Muito bem. Outra situação interessante, não é? Que faz as pessoas pensar que alguém possa ter subido ao céu é o ladrão da cruz, porque Jesus diz para ele: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então as pessoas dizem: está vendo, o ladrão foi para o céu. Não, existe uma vírgula aí. Em verdade te digo, hoje, quer dizer, hoje, crucificado, pendurado aqui, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso, no futuro, na ressurreição, junto com o Tercival e com você que está assistindo esse programa, né? No futuro. Como é que nós provamos isso? Que o ladrão não foi levado naquele dia para o céu ou para o paraíso. Porque 3 dias depois que Jesus ressuscita, a mulher vai se atirar aos pés dele na porta do sepulcro e ele fala: não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Se 3 dias depois ele ainda não havia ido ao Pai, ele não levou o ladrão 3 dias antes para o paraíso. Jesus estava dizendo para o ladrão: em verdade te digo hoje, que você estará comigo no paraíso, junto com todo mundo depois da ressurreição. Tessalonicenses capítulo 4, amados, ele tira todas as dúvidas, ele diz assim: irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Primeiro Cristo as primícias. E de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. O primeiro a ser ressuscitado é o Cristo. Primeiro Cristo, as primícias. Depois os que dormem, os profetas e todos que viveram antes de nós. E só depois nós. Existe essa
cronologia que não deixa dúvida. Esta noite, nessa madrugada, pensando nessas coisas maravilhosas que foram propostas aí pelo programa Na Mira da Verdade, eu encontrei aqui em Hebreus 11:39 uma citação incrível, que nós já conhecemos e às vezes não prestamos atenção. Diz assim, que todos os heróis da fé citados em 11 de Hebreus, eles não alcançaram a promessa. Se Enoque, Elias e Moisés estivessem já no céu, eles teriam alcançado uma promessa ainda mais excelente, porque a promessa de Moisés era uma terra que manava leite e mel. Se ele estivesse no céu, ele teria alcançado a promessa. Todos eles morreram, foram à sepultura. Hoje eles são pó e eles não alcançaram a promessa. Por isso, meus amados, é que é errado eu ficar orando para Maria, para João, para Paulo que morreram. Por quê? Porque eles são pó. Ninguém subiu ao céu. Quando você ora para Maria, para João, para Paulo, você está orando para defuntos que ainda não ressuscitaram. O único que subiu ao céu, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o Rei da Glória. O que é, o que era e o que há de vir. O leão da tribo de Judá, o verbo que se fez carne, a estrela da manhã, o primeiro e o derradeiro. Que Deus nos abençoe.